Boa tarde, pessoal. Hoje, 2 de novembro de 23, finados, né? Eu vou adiantar um assunto que está surgindo um trabalho grande. Aqui é o livro do Júlio Chavez de Souza, de 1959. Esse livro foi feito 10 anos antes do Uvas para o Brasil, que até hoje é a Bíblia da Videira, o livro do Júlio Chavez. Ele começou com essa, lançou nos anos 50. E aqui ele fala da viticultura paulista, de todas as regiões, Mogi, Ferraz, Itu, Cunha, São Roque e por aí afora. E nesse capítulo, que eu já falei com vocês uns dias atrás, tem o capítulo, estava adormecido, que há muitos anos eu leio isso, o capítulo do bairro da Moca, do ano 1900, do jurista da época, Amador da Cunha Bueno, que teve a maior coleção de videira do Brasil, com 1.100 variedades de uvas diferentes no bairro da Moca. Já falei isso com vocês. Então, o que ocorreu? Agora, dia 31, antes de ontem, eu tinha localizado o bisneto do Amador da Cunha Bueno, que também é um grande advogado, chama Paulo Amador da Cunha Bueno. O escritório dele é na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo. E ele me atendeu, eu tinha adiantado um assunto sobre o bisavô dele, ele tinha alguma noção do bisavô dele, não dessa história toda. Aqui é uma foto antiga do livro, que tem foto melhor do que essa, mas aqui é o Morro Alto lá da Moca, onde tinha as 1.100 variedades de uva do Amador da Cunha Bueno no bairro da Moca. Extremamente organizado. E até tem um depoimento da época de 1910, pesquisador americano de uva, veio no Brasil olhar o Parreiral e ele declara numa publicação que o tratamento e os cuidados do Amador da Cunha Bueno, que na época ele era jurista, esse americano, tá aí o nome dele, nós vamos fazer uma matéria grande sobre isso, ele disse, publicou que é o melhor trato cultural de Parreiral do Brasil, que ele ficou pelo Brasil 2 anos andando para cima e para baixo, a pedido da época do governo brasileiro, né, que era o Rio de Janeiro, a capital. E ele disse que esse local do Amador da Cunha Bueno devia se transformar numa escola de viticultura. Isso, palavras do pesquisador americano. Bom, isso está documentado e aonde eu quero chegar? Então, fui conversar localizei o bisneto do Amador da Cunha Bueno, agora dia 31, fui no escritório dele, ficamos meia hora conversando, ele escutou eu falar, ele ficou impressionado de escutar o que eu completei da história do bisavô dele, sobre viticultura. Ele sabia que o avô dele tinha algo importante de videira na Moca, mas não sabia o que ele soube agora com essa documentação, cópia até deixei para ele. E ele ficou impressionado, porque ele desde criança, ele é mais novo do que eu, ele escutava falar que o avô dele na Moca, além de videira, fazia muito vinho. Ele achava que a fama do bisavô dele era vinho. Eu falei, não, é a coleção de videira que ele teve, a maior do Brasil, e tinha premiações no Rio de Janeiro, uma vez por ano, que o Ministério da Agricultura premiava pessoas de fruta. E o bisavô dele ganhou 4 troféus do governo federal sobre viticultura. Tanto ele como os Marengo, que era no bairro do Tatuapé, ganhavam também prêmios, como o bisavô dele ganhou. Ele falou que tem um troféu guardado de 1900, está com a prima dele, ele vai localizar, e agora ele animou para pegar mais coisas sobre o bisavô dele. E trocamos ideia, conversamos, ele está entrando em contato com aquele historiador que eu já falei para vocês, que é da Moca. Ele nasceu na Moca, o avô dele nasceu na Moca, desse senhor chamado Ângelo. E ele escreve tudo sobre a Moca, e quando eu conheci ele 2 meses atrás, nem ele sabia desse Parreiral do Amador da Cunha Bueno. Tanto é que o seu Ângelo me corrigia, quando eu fui no apartamento dele, eu fui junto com o Eduardo Carbonari, que tem o livreto do Amador da Cunha Bueno, um livreto dele, do Amador, que eu procurei durante 40 anos, sem querer. O Eduardo Carbonari, de Jundiaí, o pai dele era o Tinho, Roberto, apelido Tinho. Ele está mexendo nas coisas do pai, que faleceu faz 1 ano. Ele achou um catálogo e mandou uma foto. E era a foto do catálogo do Amador da Cunha Bueno do ano 1900. Toda a coleção dele lá, eu procurando isso desde 88, não tinha lugar nenhum.
Do nada, um mês e meio atrás, o Eduardo Carbonari mandou uma foto, ele mandou a capa, eu levei um susto. Liguei para ele imediatamente, falei, Eduardo, sabe o que você tem na mão? Não, Sérgio, estou mexendo nas pastas do meu pai, ele tem muita foto. E achei isso, tirei uma foto e mandei no grupo até para você. Falei, rapaz, estou procurando isso há quase 40 anos, a história e o catálogo do Amador da Cunha Bueno. E assim, apresentei esse catálogo para o historiador Sr. Ângelo, o Carbonari foi comigo na Moca, 2 meses atrás, e eu contei essa história para o Dr. Paulo, que é um grande advogado, inclusive criminalista. E a coisa está evoluindo, semana que vem o Sr. Ângelo, o historiador da Moca, vai começar a trabalhar em cima, vai fazer um belo trabalho, publicação em termos de história da Moca, e ele vai lançar numa época qualquer, junto com o bisneto do Amador da Cunha Bueno, que está procurando o troféu do bisavô, que está na mão de uma prima, e mais fotos antigas da época. Então ele ficou muito animado. E ele ficou surpreso de ver esse trabalho do bisavô dele nos livros, ele não sabia disso. Ele não imaginava que o bisavô dele teve a maior coleção de videira do Brasil. Por quê? Porque o Amador da Cunha Bueno foi aluno do Pereira Barreto. Pereira Barreto deu as 400 variedades que o Pereira tinha em Pirituba, deu para o Amador da Cunha Bueno e para o outro amigo dele, Campos da Paz, que é o médico mineiro. Os dois foram discípulos do Pereira Barreto. Pereira Barreto era um grande médico, estava ocupado já com 60, 70 anos. Ele passou a coleção dele para os dois amigos dele, o Campos da Paz, médico mineiro, tanto é que ele deu o nome da videira primeira do Brasil, nome desse amigo dele médico, que ele hibridou, né? Ele quem? Pereira Barreto. Ele hibridou de